Muitos acreditam que os campos de batalha medievais eram decididos apenas pela força bruta, mas essa visão ignora a sofisticada engenharia por trás de cada golpe. Longe de serem meros pedaços de metal, as armas daquela era representavam o ápice da tecnologia militar. Uma espada não era apenas uma lâmina afiada, era um instrumento com equilíbrio milimétrico projetado para máxima agilidade. Machados e lanças não eram apenas pesados, eram multiplicadores de força que usavam o alcance e a massa concentrada para romper defesas que nenhuma armadura comum conseguia conter. Com a evolução das bestas, a mecânica avançada entrou em cena, permitindo que o mecanismo de disparo liberasse toda a força contida em uma velocidade impressionante e uma potência de disparo devastadora. No design dessas armas, nada era por estética, cada curvatura, cada cabo e cada lâmina era uma solução física precisa para um único objetivo: superar o oponente. E nesse cenário, hoje vamos conhecer as 10 armas mais icônicas usadas durante o período medieval. O que tornava o fogo grego um verdadeiro pesadelo para os inimigos era a sua capacidade de continuar queimando mesmo sobre a água. Em batalhas navais, ele era lançado por tubos de bronze chamados sífons, que ficavam na proa dos navios, muitas vezes saindo de bocas de estátuas de leões para causar terror psicológico. Ao ser disparado, o fogo vinha acompanhado de um som estrondoso, como um trovão, e muita fumaça. A eficácia era tão devastadora que os bizantinos tratavam a fórmula como um segredo de estado absoluto. O imperador Constantino Porfirogênito chegou a dizer que a receita havia sido revelada por um anjo e que qualquer um que a revelasse seria atingido por uma chama do céu. Graças a esse segredo guardado às 7 chaves, a composição exata se perdeu na história, restando hoje apenas teorias de que envolvia petróleo, resinas e enxofre. Era uma arma tão exclusiva que mesmo quando inimigos capturavam o líquido ou os equipamentos, eles não conseguiam replicar o sistema completo. Se você visse uma bizarma, provavelmente pensaria que é uma ferramenta de fazenda improvisada para a guerra e você não estaria totalmente errado. Essa arma de haste surgiu por volta do século XII como uma evolução do podão, uma ferramenta usada para podar árvores e colher uvas. O design da bizarma era uma combinação inteligente de várias funções. Ela tinha uma lâmina em formato de foice afiada que terminava em uma ponta de lança bem aguda, mas o seu grande diferencial era o gancho na parte traseira. Ele foi projetado para aplicar uma força de giro no centro de gravidade do cavaleiro, puxando-o com facilidade o cavaleiro da montaria. Além de derrubar o oponente, o design desse gancho era estrategicamente usado para neutralizar o avanço da cavalaria, visando as partes vulneráveis das patas dos cavalos para incapacitá-lo, tirando a mobilidade do inimigo. Uma vez que o oponente estava no chão, a vantagem mudava de lado, a ponta de lança da bizarma era usada para buscar justamente as falhas nas articulações da armadura, onde o aço era mais fino ou inexistente. Por ser feita a partir de ferramentas agrícolas, ela era uma arma barata e muito popular entre os camponeses e passou a ser empregada oficialmente por diversos exércitos europeus como uma peça fundamental para enfrentar a cavalaria pesada. Muitos acreditam que as armas de disparo rápido são uma invenção moderna, mas o ribaldequim, também conhecido como arma de órgão, prova que o conceito de metralhadora já assombrava os campos de batalha no final da Idade Média. Sendo um dos primeiros tipos de arma de fogo de múltiplos canos, ele é frequentemente considerado o antecessor direto da mitrailleuse do século XIX. Ele recebeu esse apelido curioso porque o conjunto de vários canos de pequeno calibre, montados lado a lado, lembrava muito os tubos de um órgão de igreja. Diferente dos grandes canhões da época, feitos para derrubar muralhas de castelos, o ribaldequim foi projetado para balística de saturação. Em termos simples, em vez de disparar um único projétil gigante contra um alvo fixo, ele disparava múltiplos projéteis menores simultaneamente. Isso criava uma área de dispersão frontal, aumentando drasticamente a probabilidade estatística de atingir vários soldados inimigos de uma só vez.
Utilizado pela primeira vez pelo exército de Eduardo III da Inglaterra em 1339, durante a Guerra dos 100 Anos, alguns modelos chegavam a ter dezenas de canos que disparavam em conjunto. Era uma solução de engenharia brutal para lidar com formações de infantaria e cavalaria, permitindo que uma pequena equipe de artilharia dominasse uma área inteira do campo de batalha com uma chuva de metal. Muitas vezes confundido com a estrela da manhã, o mangual de guerra é uma das armas mais intimidadoras e perigosas do arsenal medieval, tanto para o inimigo quanto para quem o usava. Curiosamente, sua origem não está nos quartéis militares, mas nos campos de cereais. Ele evoluiu diretamente de uma ferramenta agrícola usada pelos camponeses para debulhar grãos, o que explica por que era uma arma tão comum entre as milícias e soldados menos experientes que não tinham armas melhores. O que tornava o mangual uma obra-prima da física aplicada era a sua corrente. Diferente de uma clava rígida, a corrente permitia que a cabeça esférica ganhasse uma velocidade extra durante o movimento circular. Mas o verdadeiro segredo estava no impacto contra escudos. Quando a haste da arma atingia a defesa do oponente, a corrente permitia que a esfera de metal continuasse sua trajetória por pura inércia. Ele tinha capacidade para dobrar o escudo, contornando a proteção e entregando toda a sua energia cinética diretamente no alvo. Apesar desse poder devastador, o mangual tinha um uso limitado entre exércitos profissionais. Por ser extremamente difícil de controlar, um movimento errado ou um ricochete no escudo inimigo poderia fazer com que a esfera atingisse o próprio usuário. Diretamente da Coreia do século XV, o Hwasha, que significa carro de fogo, é o tataravô dos modernos sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. Enquanto o resto do mundo ainda dependia de arcos manuais ou canhões pesados e lentos, os engenheiros coreanos da dinastia Joseon já dominavam a tecnologia de propulsão por pólvora. A munição do Hwasha, semelhante às antigas flechas de fogo chinesas, consistia em uma flecha de aproximadamente 1 metro de comprimento, equipada com um tubo de papel cheio de pólvora preso à haste, logo abaixo da ponta. Esses projéteis eram chamados de Sinjijeon. Ao serem acesos, a combustão gerava um vetor de empuxo que acelerava as flechas a velocidades impressionantes, permitindo que elas viajassem por até 2 quilômetros. Em uma única rajada, cerca de 100 a 200 desses projéteis eram lançados simultaneamente. O resultado era um poder de supressão absoluto. Uma única bateria de Hwashas podia lançar uma chuva de centenas de flechas incendiárias em questão de segundos, cobrindo o campo de batalha com fogo e explosões. Foi essa arma que permitiu que apenas 3.400 coreanos derrotassem um exército de 30.000 samurais japoneses na famosa Batalha de Haenju em 1593. A bombarda turca, também conhecida como canhão de Dardanelos, é o exemplo máximo de como a engenharia de escala colossal mudou a história. Em 1453, o sultão Mehmed II encomendou ao engenheiro húngaro Orban uma arma que desafiasse a lógica da época. Construído em apenas 3 meses, o canhão era um monstro de bronze de 17 toneladas. A logística para movê-lo era tão impressionante quanto o seu poder. Foram necessários 60 bois e cerca de 1.000 homens para transportá-lo até as muralhas. O segredo de sua força estava no tamanho dos projéteis, esferas de granito de 300 quilos que podiam atingir alvos a mais de 1,5 km de distância. Operar essa arma era um desafio extremo. Devido à dificuldade de manuseio e ao risco de superaquecimento do bronze, a equipe conseguia realizar apenas 7 disparos por dia. Mesmo com essa lentidão, a pressão constante das bombardas foi o que permitiu a Mehmed II destruir as muralhas de Constantinopla, conquistando a cidade em apenas 53 dias. O sucesso dessa engenharia foi tão duradouro que o canhão permaneceu em serviço por séculos. Em 1866, como um gesto diplomático, a relíquia foi enviada como presente para a Rainha Vitória e hoje faz parte da coleção das Armarias Reais do Reino Unido. O arco longo inglês é um dos exemplos mais fascinantes de como a engenharia natural pode ser letal. Com cerca de 1,80 m de altura, essa arma não era apenas um pedaço de madeira, mas um sistema complexo de fibras.
O segredo está na madeira de teixo. A camada externa é elástica para aguentar a tensão, enquanto o núcleo é denso para resistir à compressão. No entanto, dominar essa arma exigia bastante um vigor físico. O arco demandava uma força de tração muito elevada, geralmente entre 36 e 72 kg em cada disparo. Isso significa que o arqueiro precisava puxar o equivalente ao peso de um homem adulto apenas para tensionar a corda. Toda essa energia acumulada era transferida para a flecha de forma quase instantânea, permitindo disparos letais em distâncias que variavam entre 150 a 300 metros. Para garantir que essa energia vencesse o aço das armaduras a essa distância, as flechas utilizavam as pontas do tipo Bodkin. Elas foram projetadas com uma área de seção transversal mínima, ou seja, que possui um ponto de contato minúsculo para concentrar toda a força em um só lugar, aumentando a pressão de impacto e atravessando as armaduras de malha. O esforço era tanto que arqueiros profissionais desenvolviam deformações físicas permanentes, os braços esquerdos tornavam-se visivelmente maiores devido ao esforço contínuo, apresentando também a presença de osteófitos, que são projeções ósseas anormais nos punhos e ombros causadas pelo estresse mecânico repetitivo. A famosa besta de repetição chinesa, o Shukonu, é um dos exemplos mais brilhantes de como a engenharia pode priorizar a velocidade de disparo em vez da força bruta. Enquanto as bestas europeias tradicionais efetuavam apenas 1 a 2 disparos por minuto, o Shukonu conseguia lançar entre 7 a 10 virotes em apenas 20 segundos, garantindo uma vantagem esmagadora pela cadência de tiro. A origem desta arma é cercada de história e controvérsia. Popularmente acredita-se que ela foi concebida pelo estrategista chinês Zhuge Liang no século III d.C. No entanto, representações encontradas na biblioteca de Shu, datadas de 250 a.C., sugerem que o conceito pode ser ainda mais antigo que o próprio general. O segredo dessa automação estava no seu mecanismo de alavanca integrada, que realizava 3 funções essenciais em um único movimento de vai e vem. Ela tensionava a corda, posicionava automaticamente um novo virote vindo do carregador superior e efetuava o disparo. Em cada compartimento estavam fileiras de 12 virotes de bambu, com cerca de 30 a 40 centímetros, posicionados uns sobre os outros. Como o arco era menor e menos potente, o Shukonu tinha pouco alcance e era pouco eficaz contra adversários protegidos por armaduras. Para compensar essa falta de poder de impacto, os chineses frequentemente banhavam as pontas dos virotes em veneno, garantindo que qualquer pequeno ferimento causado pela chuva de disparos pudesse ser letal. O trabuco de contrapeso é, sem dúvida, o rei da balística medieval. Enquanto outras catapultas dependiam da tensão de cordas ou da torção de fibras, o trabuco utilizava uma força constante e inevitável, a gravidade. No momento do disparo, esse contrapeso é solto e a gravidade faz todo o trabalho, convertendo essa energia acumulada em energia cinética na outra ponta do braço. O design do trabuco utiliza um braço longo que funciona como uma alavanca, onde a parte curta segura o peso e a parte longa segura o projétil. Na ponta dessa alavanca existe uma funda, uma espécie de rede que estende ainda mais o alcance do braço. Esse conjunto permite lançar pedras de dezenas de quilos a distâncias impressionantes, capazes de atingir alvos entre 50 a 90 metros com uma força de impacto que estilhaça granito. Além de lançar pedras, também eram lançados troncos ocos cheios de carvão em chamas, capazes de superar as muralhas para incinerar suprimentos e espalhar o fogo por todo o local. Mas como eles operavam um gigante desses? O processo de recarregamento era uma tarefa difícil. Dezenas de homens utilizavam molinetes ou enormes rodas de madeira para içar o contrapeso de volta ao topo, um processo lento que podia levar vários minutos entre um disparo e outro. E quanto à mira, eles usavam a matemática. Os engenheiros medievais calibravam o trabuco ajustando o peso exato do contrapeso e o comprimento da corda da funda. Para saber onde acertar, eles realizavam disparos de teste e observavam onde a pedra caía. Uma vez que o ângulo e o peso estavam ajustados, o trabuco se tornava uma máquina de precisão assustadora.
O Goedendag é a definição de simplicidade letal. Utilizada durante a Guerra Franco-Flamenga no século XIV, esta arma era o equipamento padrão das milícias de Flandres, região que hoje faz parte da Bélgica. Sendo essencialmente uma combinação de clava com lança, seu corpo consistia em um bastão de madeira robusto, com comprimento entre 90 centímetros a 1,5 m. No topo, um espigão de aço grosso e curto permitia que a arma fosse usada tanto para esmagar quanto para perfurar. A tática de combate era brutal e eficiente, os milicianos formavam paredes compactas de homens e, frequentemente, o Goedendag era fixado no chão com o pé e segurado com ambas as mãos para deter o impacto de uma carga de cavalaria. A principal função dessa arma era derrubar o cavaleiro ou ferir gravemente sua montaria. Relatos históricos indicam que ela era usada primeiro como uma lança para interromper o avanço inimigo, e uma vez que o cavaleiro caía, a massa da madeira entrava em ação como um porrete pesado. O impacto era capaz de deformar placas de metal e causar danos internos severos por baixo da armadura, tornando uma arma extremamente barata e fácil de produzir em uma ferramenta capaz de neutralizar o soldado mais bem equipado da Europa. A eficiência do Goedendag foi imortalizada na famosa Batalha das Esporas Douradas em 1302, onde camponeses e artesãos armados com esses bastões derrotaram a elite da cavalaria francesa. A eficácia dessas armas não vinha apenas da força bruta, mas da maneira exata com que elas aproveitavam os pontos fracos nas defesas daquela época. O desenvolvimento de canhão, besta ou espada longa foi uma resposta direta à evolução das armaduras, criando uma competição tecnológica onde as leis da física e o equilíbrio do peso decidiam nos mínimos detalhes quem venceria o combate. Entender esses instrumentos é compreender como o mundo saiu de brigas puramente físicas para um cenário de estratégia técnica avançada. Essas armas não eram simples objetos de luta, mas o nível mais alto de fabricação de metais e do uso do corpo humano, destacando não apenas o resultado de batalhas isoladas, mas o próprio caminho da história militar. Você já tinha ouvido falar em alguma dessas armas? Deixa aqui nos comentários qual delas mais te surpreendeu. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não ficar de fora dos próximos vídeos. Até a próxima!